com você sobre os estágios da fé. Para isso, eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura do texto que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 43 a 54. Assim nos diz o texto: Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou o Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar a Deus, que a tua palavra mexa com as nossas estruturas nessa manhã, que o teu Espírito se derrame sobre nós, que tanto sobre a minha vida quanto a vida daqueles que vão estar assistindo essa mensagem, Senhor, haja uma renovação espiritual e um crescimento da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Estágio da fé, à luz de João capítulo 4, versos 43 a 54, é o tema que eu quero abordar com vocês nessa oportunidade. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que o maior desafio que nós cristãos temos a cada semana é colocar em prática aquilo que nós ouvimos a cada domingo ou numa oportunidade como essa que você está tendo de assistir uma mensagem como essa. Eu não tenho dúvida que o maior desafio que pesa sobre cada um de nós é sair de um culto dominical certos, firmados, comprometidos em aplicar na nossa vida os princípios que nós temos aprendidos com as experiências contidas nas Escrituras Sagradas. Eu digo isso porque constantemente nós estamos nos encontrando com experiências, tanto do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, como de experiências como a desse homem que nós estamos vendo aqui nessa manhã. Uma experiência de fé, uma experiência transformadora para a vida desse homem, uma experiência que marcou a vida desse homem, e por isso eu afirmo que o grande desafio, talvez para a minha vida e a sua vida, seja transportar para a vida prática, para o nosso dia a dia, as experiências que nós encontramos na palavra de Deus. Esse homem viveu uma experiência ímpar na sua vida. Lemos aqui o relato, a história de um homem que estava passando por um problema pessoal, uma dificuldade grande na sua vida. O seu filho, o seu querido e amado filho, estava à beira da morte. Só quem já passou por uma experiência como essa sabe do que eu estou dizendo. Estou acompanhando esses dias um amigo querido, um irmão querido da nossa igreja, que está com a sua filha com dengue hemorrágica no hospital, e eu tenho acompanhado, tenho visto o sofrimento da família, o sofrimento da criança. Os médicos foram muito claros com relação à situação da menina, uma situação gravíssima. Em acompanhando essa família, eu tenho visto a dor. O que acontece com uma tragédia como essa bate à nossa porta. Esse homem, nesse relato que nós encontramos em João capítulo 4, estava passando por uma experiência parecida como essa. E o que eu quero afirmar para você nessa manhã é que a experiência desse homem estava levando esse homem a ter uma experiência de fé com Jesus, a ter uma experiência de crescimento, de amadurecimento na sua fé.
E aí, para falarmos de fé, eu já queria fazer uma distinção básica nessa manhã. É necessário que entendamos que há pelo menos dois tipos de fé. Há uma fé que é um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa salvação. Acontece mais ou menos assim: Deus, na sua soberania, desde a eternidade, escolheu aqueles que Ele queria compartilhar da sua salvação. E para que isso pudesse acontecer, se fez necessário uma aplicação de uma fé salvadora no nosso coração, um presente de Deus, para que os nossos olhos espirituais pudessem se abrir para as questões espirituais, nós pudéssemos nos interessar por Deus. Essa é a chamada pistis no grego, uma palavrinha que significa justamente a fé salvadora, um presente de Deus para aqueles que Ele escolheu para a salvação. Todavia, existe um outro tipo de fé que é uma fé mais prática, uma fé que tem a ver com o nosso dia a dia, uma fé que nós precisamos todos os dias para sairmos de casa e enfrentarmos os desafios do nosso trabalho, um tipo de fé que nós precisamos para enfrentar situações de enfermidade, como essa que eu já lhes relatei agora há pouco, desse irmão querido que está passando por esse problema sério da sua família, ou mesmo a situação desse homem do texto que nós nos encontramos essa manhã, a situação, a experiência de ter o seu filho enfermo à beira da morte. O que eu estou querendo dizer para mim e para você nessa manhã é que, para enfrentarmos alguns desafios que nos sobrevêm todos os dias, é necessário que nós nos encontremos e nós venhamos a amadurecer num tipo de fé que nos ajudará nos sobressaltos da vida. Então, o que nós vemos é que esse homem, ele teve a experiência, ele experimentou esse amadurecimento na sua fé. Um encontro com Jesus que fez com que ele pudesse se encontrar com esse amadurecimento. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa nesse momento. Você precisa entender que, quando está tudo muito bem com o homem, dificilmente ele se volta para Deus. O que eu quero que você entenda desde já é que o homem saudável no sentido fisicamente falando, e mesmo emocionalmente falando, quando está tudo muito bem na vida de alguém, dificilmente essa pessoa se voltará para Jesus com arrependimento e fé no seu coração. Os altivos não se voltam para Deus. Somente um homem quebrado, um homem esmagado, um homem adoecido, ele se encontra ou ele se interessa e busca o Criador. É interessante porque Charles Spurgeon certa vez falou o seguinte numa das suas obras: a provação era a ocasião, o prefácio, a obra da graça divina. O que o Spurgeon está querendo dizer aqui, e o que eu estou querendo que você entenda nessa manhã, é que, na maioria das vezes, o que vai levar uma pessoa para Deus é o sofrimento. Olha para os históricos das igrejas. Se você for parar para analisar, eu diria que a grande maioria dos frequentadores, das pessoas que frequentam as nossas igrejas, ou são filhos de crentes, pessoas que cresceram no Evangelho, ou pessoas que vieram por meio da dor. Não estou dizendo que a graça de Deus não possa alcançar a vida de um pecador e fazer com que ele se transforme de um ateu em crente, de um incrédulo em uma pessoa piedosa que teme e crê em Jesus. Isso pode acontecer, mas o que nós vemos na grande maioria das vezes ou são pessoas quebradas, arruinadas, desesperadas, sem esperança, que se voltam para Deus com arrependimento e fé no coração. Mas como Deus não é orgulhoso, como Deus, Ele não leva em consideração essa questão, o que Deus se importa e o que Deus deseja, independente do motivo, independente do que tenha levado uma pessoa ao arrependimento e fé, arrependimento no coração, é que essa pessoa vá até Ele, se quebrante e se derrame na sua presença. Agora, este homem viveu alguns estágios na sua fé. Eu diria que o primeiro estágio, a primeira experiência de fé que esse homem teve foi aquilo que nós chamamos de a centelha da fé. Olha que coisa interessante o que nos diz o verso 47. O verso 47 fala assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Sabe o que chama a atenção? É que esse homem, ele havia ouvido falar dos milagres de Jesus. Ele havia ouvido falar que esse Jesus que tinha vindo da Judéia e que agora estava ali passeando, visitando as regiões da Galileia, esse Jesus era alguém que operava milagres. E quando ele viu seu filho doente, à beira da morte, esse homem não pensou duas vezes: eu vou até aquele que faz milagres.
Eu vou até aquele que tem o poder de curar o meu filho e de trazê-lo de volta à vida. E o que me chama a atenção é que a fé inicial desse homem foi uma fé naquilo que Jesus poderia fazer por ele. Ponto. Ele não tinha convicção ou consciência do seu estado espiritual, da morte espiritual que pesava sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Ele não sabia nada a respeito do reino de Deus. Ele apenas tinha uma necessidade, e essa necessidade foi o start, a centelha da fé, a base, o início de uma caminhada de fé da vida daquele homem. Olha, uma coisa que eu queria que você entendesse, o verso 49 também fala assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Esse homem, ele entendeu que aquele Jesus poderia curar o seu filho. A fé daquele homem limitava-se apenas à cura física, apenas aquilo que Jesus poderia fazer pelo seu filho. E aí, nós chegamos a um segundo estágio da fé desse homem, no relacionamento dele ali com Jesus. E eu chamaria esse segundo estágio de o fogo da fé. Olha só, é interessante porque esse homem, ele tinha uma fé genuína, porém a sua fé era extremamente limitada. Sabe por quê? O verso 48 fala assim: se vocês, interessante porque Jesus, ele chama atenção, ele repreende aquele homem de alguma forma: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Sabe o que me chama a atenção? É que para aquele homem, embora a fé dele fosse uma fé genuína, a fé daquele homem estava ainda limitada àquilo que Jesus poderia fazer pessoalmente falando, geograficamente falando. Entenda uma coisa: aquele homem vira para Jesus e fala assim: Senhor, vamos comigo, vamos até a minha casa, porque o meu filho está à beira da morte, e se o Senhor for até lá comigo, o meu filho não morrerá. Sabe o que me chama a atenção? É que esse homem condicionava a cura física, a presença física de Jesus ao lado do seu filho. Vamos comigo, vamos até a minha casa, vamos até onde meu filho está morrendo, no lugar onde ele se encontra, porque se o Senhor for até lá, o Senhor poderá curá-lo. Esse homem não sabia ainda do poder ilimitado de Jesus, que transcende espaços e tempos. Ele não havia entendido que bastaria uma única palavra de Jesus, de onde ele mesmo estava, falando: o seu filho será curado, e assim aconteceria. A fé desse homem, conquanto uma fé genuína, ainda era uma fé limitada, uma fé que queria condicionar o modus operandi de Jesus. Olha como é que acontece com a gente muitas vezes. Nós cremos em Jesus, mas muitas vezes nós queremos determinar a forma de Deus agir. Nós queremos determinar a maneira de Deus operar. Nós queremos ensinar para Deus como Ele tem que fazer. Esse homem estava fazendo isso. Uma fé genuína, mas que não havia entendido ainda que Deus, na sua soberania, Ele poderia agir da maneira que Ele quisesse, da maneira que Ele bem entendesse. E esse homem não havia conseguido captar ainda essa realidade. Partindo para um terceiro estágio da fé deste homem, perceba que essa fé começa numa pequena centelha. Essa fé, ela se transforma num fogo sem chama, num fogo limitado. E agora, no terceiro estágio da fé desse homem, desse oficial, nós podemos dizer que ele está vivendo aquilo que nós chamamos de a chama da fé. É interessante, né? Porque nós percebemos claramente que a fé desse homem, a partir de um determinado momento, ela vai se basear na obediência à palavra de Jesus. Sabe de onde eu infiro isso? Do verso 50, que fala o seguinte: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem creu e voltou para a sua casa. Para pensar comigo. Cafarnaum, aonde este homem morava, distava aproximadamente 45, 50 quilômetros da onde Jesus se encontrava ali na Galileia. E o que me chama a atenção é que esse homem, o texto nos diz que ele creu na palavra de Jesus, e esse homem voltou para a sua casa. Eu fico imaginando 50 quilômetros de distância, como teria sido a volta desse homem se ele não tivesse crido nas palavras de Jesus. Agora, esse homem crê naquilo que Jesus havia dito para ele. Ele confiou na palavra de Jesus, que disse: o seu filho não morrerá. Você voltará para sua casa e se encontrará com o seu filho. Você voltará para sua casa e se encontrará com a sua família. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando, esse homem saiu de casa, deixou a sua mulher, deixou os seus servos ali na sua casa, cuidando do seu filho. Ele vai atrás de socorro, se encontra com Jesus, e agora ele faz todo um percurso de volta
baseado numa única palavra: o seu filho não morrerá. Eu queria que nessa manhã você pudesse entender essa uma verdade. Fé e obediência caminham de mãos dadas. Fé e obediência caminham de mãos dadas. Não adianta você falar que você crê se você não obedece a Deus. Jesus mandou esse homem voltar para casa, e esse homem, ele obedeceu à vontade de Jesus. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa manhã? Que se faz necessário você começar a confiar nas palavras de Deus para a sua vida. Quantas promessas de Deus na sua palavra existem a seu respeito? A vontade de Deus revelada para você. Deus tem uma vontade específica para a sua vida. Deus tem uma vontade geral para a sua vida que está contida na sua palavra. E já existem princípios, diretrizes, mandamentos de Deus para mim e para você. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós relativizamos a palavra de Deus. Relativizamos a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, é tempo de você começar a se encontrar com a palavra de Deus, com a Bíblia, e começar a perceber que o que está escrito ali tem a ver com a sua vida. É tempo da gente parar de achar que aquilo que está escrito na palavra de Deus tem a ver com a vida do seu irmão, com a vida do seu vizinho, com a vida do seu colega de trabalho. Ah, que mensagem maravilhosa que o pastor pregou hoje. Olha, fulano poderia estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, é a palavra de Deus para você. E Deus hoje está falando para você que é tempo de crescer, é tempo de sair do lugar, é tempo de amadurecer, é tempo de confiar na palavra de Deus. Olha, como pastor, eu tenho experiência e oportunidade de aconselhar algumas pessoas. Frequentemente, pessoas chegam aqui no meu escritório e eu tenho a oportunidade de aconselhá-las. E na maioria das vezes, o que eu faço é trazer a Bíblia para essa pessoa. Muitas vezes, as pessoas chegam quebradas aqui emocionalmente, desestruturadas, quebradas, e pedindo conselhos. Eu abro a Bíblia muitas vezes e compartilho a palavra de Deus. E a pessoa sai leve daqui do meu escritório, aqui do meu gabinete. Sabe por quê? A única coisa que eu fiz foi mostrar para ela aquilo que a Bíblia fala a respeito daquela situação que ela está vivendo. O que eu queria que você entendesse nessa manhã é que é tempo de você começar a ler a Bíblia com outros olhos, se encontrar com a palavra de Jesus, com os mandamentos que se encontram na palavra de Deus com outros olhos, trazendo isso para a sua vida, partindo do pressuposto que isso é mandamento, é palavra, é diretriz de Deus para a sua vida. Porque se você fizer assim, você vai descansar nas palavras de Jesus, que fala para você que tem cuidado de você e tem cuidado da sua família. Então, o terceiro estágio foi a chama da fé, que é justamente uma obediência baseada na palavra de Deus. Jesus virou para aquele homem e disse: vai para casa, volta para casa, porque o seu filho ficará curado. E aí, é interessante porque, embora essa fé fosse uma fé que se manifestasse já pela obediência, e como eu estou dizendo para vocês, uma fé que já estava flamejando, por assim dizer, essa fé ainda era uma fé que não era madura o suficiente, pelo menos não era uma fé nos moldes que Deus tinha reservado e desejando para a vida daquele homem. E aí nós nos encontramos com o quarto estágio de fé daquele homem, da experiência que ele teve com Jesus, que é justamente a conflagração da fé. Esse termo conflagração, ele significa o fogo que toma conta, o fogo que se espalha, o fogo que vai comendo, lambendo todas as coisas. E o que me chama a atenção é que a fé desse homem se tornou uma fé que se alastrava como fogo. Interessante porque o Spurgeon também, mais uma vez, vai dizer assim: a fé do pecador que vem a Cristo é uma coisa, a fé do homem que já foi a Cristo e obteve a bênção é outra coisa mais forte. A primeira fé, a fé mais simples, é a fé que salva, mas a fé adicional leva ao Espírito consolo, alegria e forças. Não temos dúvida de que a fé salvadora, ela é extremamente importante, é ela que nos salva, nos livra do nosso pecado e é ela que vai nos levar para o céu. Mas eu queria que você entendesse uma coisa nessa manhã, queridos: respostas, ou melhor, orações respondidas, têm o poder de produzir, levar ao nosso espírito consolo, alegria e forças. Para pensar comigo. Você ora a Deus, às vezes durante tanto tempo, por uma razão, por uma causa, e Deus responde a sua oração, faz um milagre na sua vida. Como isso tem o poder de produzir consolo, paz, alegria, fortalecimento dentro do nosso coração. Este homem viveu essa experiência. Quando ele chega em casa,
e se encontra com seus servos ali, e os servos falam para ele, olha, ele pergunta, vem cá, a que horas que a febre começou a deixar o menino? Não, os servos vão responder, a febre não começou a deixar o menino, a febre, ela acabou de uma vez, o menino ficou bom de uma vez, a 1h da tarde. Esse homem viu, teve a experiência, ele percebeu o poder de Jesus sobre as enfermidades, e ele viu como que Jesus respondia ou respondeu a sua oração. O que eu queria que você entendesse com todo o seu ser nessa manhã é que Deus é um Deus que responde oração. Quando você vai até Ele, bate a porta de Deus, clama ao Senhor de todo o seu coração, deposita a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nele. Ele é fiel e Ele responde às nossas orações. O que eu queria que você pudesse entender, levar para a sua vida, levar para o seu dia a dia, é que quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, depositamos toda a nossa confiança nele, Deus é fiel e justo, e Deus responde às nossas orações, consola o nosso coração e fortalece a nossa fé. Sabe qual foi a consequência disso na vida daquele homem? O seu filho ficou curado, é óbvio, o seu filho foi alcançado pela graça, mas o texto nos diz que algo muito maior e maravilhoso aconteceu na vida daquele homem, na vida do seu filho e na vida dos seus servos. O texto nos informa que assim creram ele e todos os da sua casa. Esse homem chegou até Jesus por causa de uma necessidade física, sofrendo por causa da possibilidade da morte do seu filho. Ainda não entendia um outro tipo de morte, a morte espiritual que pesava sobre ele e sobre a sua casa. Esse homem volta para casa, o seu filho é curado, mas o maior de todos os milagres acontece na vida daquela família, que foi transformar corações petrificados, alienados de Deus, em corações alcançados pela graça de Deus, corações que se tornarem solos férteis para a manifestação da graça, do perdão e do amor de Deus na vida de toda aquela família. A salvação alcançou aquela casa, a salvação alcançou aqueles servos e aquela família. Aquele homem volta para casa e a experiência que ele tem é uma experiência de salvação coletiva em toda a sua família. Ele chega até Jesus com uma necessidade, Jesus responde a sua oração, cura o seu filho, mas faz com que a salvação chegue a toda a sua família. Estágio da fé, uma fé que começou com uma pequena centelha e chegou ao ponto de toda uma família ser impactada por conta daquilo que aconteceu inicialmente com a vida daquele homem. É isso que Deus quer fazer com a minha vida, é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Que seja assim, em nome de Jesus.